A gente gostaria de compartilhar a palavra agora. Nós vamos ler o livro de Amós, capítulo 5. E eu vou te pedir, em reverência à palavra, que você ficasse de pé e orasse ao Senhor. Eu sei que nós viemos aqui, nos reunimos para cultuar o Senhor. E o culto faz parte do louvor, da adoração. Na adoração faz parte ofertarmos. E também na adoração, no culto, faz parte a gente compartilhar a palavra, amém? Então é importante que a gente volte os nossos pensamentos e abramos os nossos corações para que Deus fale conosco. Amém? Senhor, te damos graças, em nome de Jesus, por essa noite, porque aprove ao Senhor, nos deu a graça de reunirmos aqui nessa noite, ó Pai, nesse lugar tão abençoado, tão confortável, onde nós temos o privilégio de adorar o Senhor, que tudo tem feito, tudo fez e tem feito por nós. E abrimos também nossos corações, Pai, para que o Senhor fale conosco, que a nossa atenção esteja voltada para o trono da graça. Nós repreendemos qualquer coisa que possa se opor à mensagem do Senhor. Nós repreendemos todo espírito de distração, de incredulidade, toda resistência nós rejeitamos e abrimos nossos corações para que a Tua palavra seja semeada em nós e que ela venha prosperar e venha produzir tudo que o Senhor, ó Deus, quer liberar para nós, nós recebemos. E eu te peço que o Senhor nos use aqui debaixo da Tua graça, da direção e da revelação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Livro do profeta Amós, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos aqui. Amós, capítulo 5. Pastor Corifeu não está conosco hoje, já tem alguns dias que ele não está muito bem de saúde, e ele decidiu ficar em casa. Até falou, Sérgio, não vou porque até pode contaminar os irmãos ali com a gripe. Acho que é isso, né, Raquel, que ele está gripado. E ele estava bem disposto, e ele ficou quieto em casa hoje, que a gente esteja orando por ele também, amém? Primeiro versículo do livro do profeta Amós, diz assim: ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem de Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. No versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busque Betel, não vão a Gilgal, não faça peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Versículo 6 fala assim: busquem o Senhor e terão vida, do contrário ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Versículo 10. Vamos ler o 7 antes. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Verso 10. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Aí a gente pula lá para o verso 14. O Senhor dá outra receita. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Verso 15 fala assim: odeiem o mal. Outras versões da Bíblia falam assim: aborreçam o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de Judá. Irmãos, o profeta Amós, o nome dele significa aquele que carrega. E ele foi levantado por Deus como profeta em mais ou menos 760, 750 antes de Cristo. Ele era um pastor e um agricultor.
Ele não veio de uma linhagem de profetas, onde passou por ensinamento da escola de profetas, vamos dizer assim. Não, ele era uma pessoa comum, igual nós, que Deus, numa época terrível, levantou ele como profeta para falar à nação de Israel. As 10 tribos do norte, para ser mais preciso. Ele viveu na época onde Uzias era rei de Judá e Jeroboão era o rei de Israel. E Amós, ele foi levantado numa época onde este povo estava vivendo uma época aparentemente tranquila. Eles não estavam vivendo uma época de escassez do alimento, uma seca, né? Aparentemente estava tudo bom, tudo bem. Não havia ameaças por parte dos países pelas fronteiras. Só que aquele povo estava vivendo um caos moral, um caos de justiça, um caos social. Uma coisa importante a gente observar é que todos os profetas que Deus levantou, Ele levantou, a gente vai ver, Amós, ele faz parte de um dos profetas menores. E quando fala menor, não é porque ele era de menor importância, é porque o livro de Amós é um livro pequeno. Mas todos foram levantados com o propósito de quê? Deus falar a nações, Deus falar a um povo. E geralmente, e assim, quando a gente para observar, será que Deus precisava de quando se Ele quisesse aplicar um juízo a uma nação, a um povo? Porque a coisa aqui, queridos, se você for estudar, estava muito feia. Os juízes, eles se corrompiam por um par de sandália. Você vai no capítulo 2, vai ver isso. Esses dias eu conversando com um amigo advogado, e ele falando assim, o quanto que está desanimador exercer o direito, aonde os juízes estão pouco se lixando para a causa das pessoas. Sabe, ele falando isso, falei, caramba, deve ser ruim mesmo, principalmente quando você é alguém que veste a camisa e luta pelo direito. E de repente você vê aquele que exerce o juízo, que exerce a justiça, de repente não se importa. E você depende daquilo como um advogado, e ver que essas coisas caminham dessa maneira, realmente é desanimador, né? E ele compartilhando isso, eu analisando algumas coisas, irmãos, lembrando que o que eu estou compartilhando aqui, o que está sendo compartilhado é algo que Deus tem falado comigo nesses dias. Porque se assemelha muito aos tempos que nós temos vivido hoje. Nessa época do profeta Amós, naquela época, o povo fazia os seus rituais de adoração, achava que tudo estava bem feito e Deus estava se agradando em relação àquelas questões, mas na realidade tudo aquilo estava sendo visto por Deus, e Deus odeia a injustiça, Deus odeia a injustiça social, e por isso levantou muitos homens para exercer juízo. Ele podia muito bem chegar e falar, rapaz, eu vou fulminar esse povo, igual ele fez, igual alguém fala que o Deus do Velho Testamento é um Deus muito severo. Não, Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje, eternamente. Quer um exemplo disso? Lê o livro de Jonas, do profeta Jonas, livrinho pequeno e muito interessante. Você rapidinho lê ele. O texto, Jonas é muito conhecido, né, onde Deus deu uma direção para que Jonas fosse a Nínive, né, porque a iniquidade daquele povo se tornou tão terrível que ele falou, eu vou aplicar juízo. Deus simplesmente podia chegar e falar assim, eu vou fulminar esse povo de Nínive. Mas ele primeiro manda o profeta falar que vai aplicar juízo. E a gente conhece a história, né? Jonas teimou, não queria ir porque achava que aquele povo de Nínive era terrível e eles não mereciam nem um aviso prévio. E a gente sabe, Jonas foi para Tarsis, não foi para Nínive, e enfim, foi jogado no mar, um grande peixe pegou ele, engoliu, ele lá clamou ao Senhor, e acabou que ele foi lá onde ele tinha que ir, cumprir o propósito que Deus havia estabelecido, que era anunciar o juízo. Mas a intenção de Deus sobre Nínive
era que Nínive se arrependesse e não continuasse vivendo e praticando as mesmas coisas. E assim foi feito. Aquele povo ouviu o profeta, se arrependeu, se humilhou, e Deus se arrependeu, o texto fala, de destruir o povo de Nínive. E a gente traz isso hoje, irmãos, para o tempo que a gente está vivendo hoje, como andam nossos pensamentos, né? Alguns dias desse atrás, nós ouvimos assim um crime que aconteceu terrível, de assassinato, de uma chacina que houve. E eu, quando vi aquela situação, irmãos, inclusive o filho de uma daquelas vítimas era filho de uma irmã que congregou conosco aqui. Aquele crime que acho que foram 8 mortos. Sim? Lá na região da fronteira do Pará com o Amapá. E quando a gente viu uma situação como aquela, a indignação era grande. Eu falei, caramba, cara, como é que esses caras fizeram um negócio desse? E aí eu falei, o que vem na mente? Às vezes, quantas coisas que passam no coração da gente, né, no pensamento. Rapaz, esses caras têm que morrer. Mas eles não podem só morrer. Morrer é pouco para eles, olha. Olha o terror que esses caras causaram, o sofrimento que esses familiares estão vivendo. Irmãos, eu passei uns dias ali pensando naquilo, falei, oh, Jesus, misericórdia. Até que a polícia achou os caras. Eu falei, a polícia achou eles primeiro, está tudo preso. Por quê? Porque o sentimento de vingança estava ali, ó, a contrariedade. Sabe, pessoas inocentes morreram de uma maneira bárbara. Vai questionar o porquê, Senhor. Tem coisa que a gente não entende, irmão. Mas passou um tempo, eu fiquei pensando, sabe, aquelas pessoas, aquelas vítimas que choraram muito. Aqueles que cometeram o crime também têm familiares que são pessoas boas, que não sonharam em um filho cometer um absurdo daquele. E às vezes a gente pensa o nosso senso de justiça, porque o senso de justiça, irmãos, foi algo que Deus colocou no homem, porque Deus é justo. Mas a questão da vingança, lá em Romanos fala que a vingança é do Senhor, não é do homem. E a justiça do sangue, sempre a terra vai requerer o sangue de alguém que foi morto. E assim, Deus, Ele respeita as leis dos homens. Se nós vivêssemos num país, igual a alguns estados dos Estados Unidos, que lá é estabelecida a lei da pena de morte. Se é estabelecida a lei da pena de morte, está tudo certo. Eu não acredito que um juiz, ou alguém que foi usado para levar alguém para chegar a ação, seja por câmera ou por aquela injeção letal, eles estão cumprindo o papel de uma lei que foi criada pelos homens, que nunca foi para destruir o homem, foi para intimidar o homem, para que o homem não faça o que é errado, para que o homem não cometa crimes. Então a lei é justa, só que nós não temos isso no nosso país. Então não cabe nós querer fazer justiça. Mas o que foi que me inquietou em relação a isso, irmãos? Será que Jesus, Ele teria esse mesmo sentimento? Aí a gente fica razoando com os nossos pensamentos. Mas e se fosse um parente dessas pessoas, dessa vítima? Hoje a gente não pode mais nem falar dessa maneira, porque hoje tem tanto tipo de coração. Antigamente a gente falava, não, se fosse um filho seu, não, se fosse meu filho eu faria isso. Esses dias eu vi um videozinho que uma mãe falava assim, eu só não mato o meu filho porque eu não posso fazer isso, porque senão eu quero que ele morra, quero que alguém faça isso. E porque o menino tinha um comportamento, acho que homossexual. Mas esse era um programa antigo. Hoje, um negócio daquele, acho que nem levava a público. Mas, enfim, a gente vive uma época de uma lacração terrível. Só que isso está no meio da igreja. Jesus, Lucas capítulo 5, ia passar por uma cidade, Samaria, se eu não me engano, no capítulo 5, e ele mandou os discípulos à frente.
E quando os discípulos foram, eles foram barrados. Maria não quis, porque sabia que aquele povo estava para Jerusalém, e eles rejeitaram Jesus. E os discípulos ficaram arara com aquilo. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e queime esse povo? Aí Jesus respondeu o que para eles? De que espírito sois? Eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvar os homens. Sabe, irmãos, a gente vive uma época onde a nossa justiça, ela não tem nada a ver com a justiça do Senhor. Tem um hino que a gente canta assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Mas quem já pisou no santo dos santos, ao ponto de não querer se encaixar em nenhum outro lugar, ele também sentou no banco dos réus. E saber que ele é pecador, que se não fosse Jesus, o que seria da vida dele? Tem muita gente dentro da igreja que está esperando o dia do grande juízo. Mas há um povo que entendeu e antecipou isso, e já entendeu que era pecador, e se rendeu aos pés de Jesus e falou: ser propício a mim, pecador, e me perdoa os meus pecados, Senhor. E alcançou, ele antecipou a justiça de Deus sobre a tua vida, que muitas vezes veio através de uma situação difícil. Porque se Amós estivesse pregando numa época onde houvesse uma fome, porque, queridos, muitas vezes a gente está vivendo um caos espiritual, uma miséria espiritual, mas achamos que está tudo bem. Porque às vezes a gente está indo para a igreja, ou cela, às vezes eu até faço parte de alguma coisa da estrutura da igreja, mas dou dízimo, entrego dízimo, e acho que Deus está aceitando a minha vida e toda a minha oferta. E às vezes eu posso estar fazendo tudo isso e vivendo uma vida contrária aos princípios de Deus. Ah, Sérgio, mas tem muitas coisas, você está lembrando umas coisas muito pesadas. Amós capítulo 3, verso 3, se eu não me engano, o versículo fala assim: poderão andar juntos se não tiverem de acordo? A gente já ouviu essa palavra, às vezes aplicada ao casamento, né? Não dá para, se houver uma discordância, não tem. E quando você entende que se eu andar na minha vida em discordância com aquilo que Deus pensa, eu não vou conseguir andar com Ele. Ou seja, o que significa eu não andar com Deus? Significa que eu estou barrando Ele na minha vida, ao ponto dele não fazer parte, ao ponto de eu me responsabilizar pelos meus atos, e dar conta da proteção e da provisão, né? Ou seja, quando eu me privo de andar com o Senhor, eu estou privando do cuidado, da misericórdia dEle dentro da minha casa. Hoje, queridos, a gente está vivendo uma época de lacração dentro da igreja. Esses dias, a gente viu tem sido motivo de meme, né? Viu a história do pastor de calcinha, quem lembra? Quem viu essa conversa? Que presepada aquela, hein? Que presepada. Aí a igreja, quando vê um negócio daquele, fala: rapaz, esse cara nunca foi pastor. Esse cara soltou a frega, saiu do armário, e ainda inventa uma desculpa que foi fazer uma investigação. Virou um investigador. Virou motivo de chacota. No mundo, tudo bem, que a gente sabe que do mundo, mas dentro da igreja ele também é motivo de chacota. Porque a gente, sabe, eu lembro quando a gente era criança, a gente zoava os irmãos. Até hoje tem coisas que são zoeira eterna. Né? O meu irmão mais velho, a gente chamava ele de Toninho do forró. Da onde surgiu essa zoada? Porque ele inventava de dançar forró desengonçado, e o meu irmão imitava ele, o outro, e a gente achava aquilo de rir. Aí às vezes eu ia em Brasília, aí o outro irmão falava: e aí, Sérgio, conhece o Toninho do forró? O que foi? Aí o outro, Luiz, falava assim: Sérgio, eu não aguento mais esse cara pegando o meu pé, cara. Eu não aguento mais, até onde eu vou levar essa cruz? Tu não sabe dançar forró, por que tu inventa, rapaz? Mas era zoeira, irmão, que não acabava a amizade. Hoje tudo é lacração. Sabe? Nessa história do pastor, queridos, talvez
A gente pode sentar no banco dos juízes, ou daquele que um dia foi réu. O juiz é aquele que fala, rapaz, esse pastor pilantra, e aí, o que você... Condenação, vai para o inferno. E o outro? Aí talvez, não, condenação, rapaz, um pastor fazer uma presepada dessa, vá para o inferno. Mas talvez alguém que já sentou no banco do réu fala, cara, independente do que ele falou lá, se foi uma investigação, ele errou. E eu sei o que é estar nesse aí, o meu crime foi outro. Mas eu prefiro absorver ele, porque Jesus se colocou nesse lugar de justiça. Jesus foi o advogado dele. A gente não pode esquecer disso, irmãos. E talvez, numa situação dessa, um dia lá na glória, vai ter muita zoada. Fala, rapaz, e aquela, hein, bicho? Tu, cara, como é que foi o negócio da calcinha lá? Pois é, me ria aquela presepada, rapaz, mas graças a Deus por Jesus eu escapei e eu estou aqui, ó. Isso é uma zoada dos salvos, porque a zoada para ele foi a da calcinha. Às vezes a sua é uma mentira escondida. Às vezes a minha é um desejo lascivo que me persegue. Uma fraqueza, sei lá qual for. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que todos pecaram e separados estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Amós dá uma receita que Deus fala aqui. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Primeiro ele fala para que buscasse o Senhor, né? A gente está aqui buscando o Senhor, mas a gente precisa entender o nosso lugar. Aí ele fala, então o Senhor, o Deus do exército estará com vocês, conforme vocês afirmam. Aí no verso 15, que é um foco de uma palavra que é importante a gente lembrar aqui nessa noite, ele fala, odeiem o mal, amem o bem. Odeiem o mal, amem o bem. Estabeleça a justiça nos tribunais. Sabe, é bem verdade, porque odiar o mal faz parte de Deus. Deus não ama o bem, Deus odeia o mal. Deus ama o bem porque Ele é bom, porque Ele é amor. E o amor, ele anda junto com a benignidade. A gente sabe disso lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor. Então assim, agora Sérgio, como é que eu posso aborrecer do mal? E às vezes a gente, na relação com quem a gente anda, uma coisa é importante lembrar que, na relação da nossa vida com as pessoas, aquilo que a gente ouve, que a gente vê, ele determina os nossos sentimentos. Eles influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas preferências. Já viu? Quando você desenvolve uma boa amizade que você gosta, tem pessoas que adquirem a característica do outro. Às vezes a pessoa, eu não gosto de jiló, mas a pessoa que ele ama, gosta muito de jiló, e o jiló que ele fala que ele não gosta, é porque ele nunca experimentou. Mas ele olha, acha o jiló feio, o quiabo feio, babento, fala, não, isso eu não gosto não. Mas a pessoa que ele ama, acha tão bom, fala, é mesmo, é. Os amigos, o jovem faz muito isso, né? Às vezes entra numa influência, numa roubada, porque o amigo que ele gosta, que está inserido no grupo, fuma um cigarro. Eu falei, rapaz, ele fuma também, vou fumar. E o homem, ele tem essa tendência, essa influência, seja a coisas boas e a coisas ruins também. Às vezes a pessoa tem uma origem de humilde, mas começou a andar com pessoas soberbas, começou a se tornar uma pessoa orgulhosa, soberba. E aí vai, rapaz, o meu amigo é flamenguista, e aí faz, rapaz, nunca liguei para futebol, mas se ele é flamenguista também você. Tem outros que vão torcer para o time porque o sogro é do São Paulo, né? Mas há uma influência, queridos. Muitas vezes a gente cai numa situação dessa. Por quê? Porque a gente começou a andar, se relacionar, e a gente começa a pegar características. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente consegue adquirir características de seres humanos, de pessoas, por que nós não vamos adquirir as características de Deus na nossa vida? Os homens que andaram com Jesus, eles começaram a pegar características de Jesus. O jeito, até as vestes.
E se a gente tem vivido épocas, irmãos, onde a característica de Jesus não está em nós, eu duvido, será que eu estou andando realmente com Ele? Numa época onde a gente ouve tantas coisas, onde o cérebro da gente está sempre estimulando a ver tantas coisas, porque às vezes a gente passa horas e horas ali no celular vendo imagens interessantes, que tem roubado o nosso sentimento, que tem roubado a nossa capacidade de contemplação. E por que a gente é tão frio às vezes? Por que a lacração hoje está dentro da casa? Hoje, às vezes, um pai ou uma mãe que fez de tudo para os filhos, cuidou, limpou, passou noites em claras, de repente na caminhada, dá uma pisada na bola com o filho, e aquilo já é motivo de lacrar, não quero conversa com meu pai, com minha mãe. Às vezes o relacionamento do casamento, um casamento baseado na aliança e tudo, mas chega um momento que um pisa na bola do outro, para o outro, acabou, lacrou, não. Por quê? Porque o amor, ele está em cima de eu amar pessoas perfeitas, que faz tudo o que eu gosto. Não é assim? Amar, Jesus fala que amar pessoas que faz tudo que você gosta, é muito fácil. Mas amar aqueles que te aborrecem, e até mesmo os seus inimigos, é difícil. A nossa irmã que perdeu um irmão, um filho, ela deva estar vivendo o momento mais difícil da vida dela. Não só a perca do filho de uma maneira tão cruel, mas também lutando contra um sentimento que naturalmente vem de vingança. Que só Deus pode tirar isso. Que só o Espírito Santo pode consolar isso. Nada humanamente, psicólogo, terapeuta, queridos. Essas coisas podem ser paliativas, mas se não for uma ação viva do Espírito Santo, uma pessoa jamais teria coragem, jamais teria condições de perdoar e de ter paz numa situação como essa. Mas o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, ele pode fazer isso. Amém, amados? Quantos têm entendido isso, queridos? Porque Deus faz isso. Quando a gente entende de onde a gente saiu, quem éramos e onde Deus nos levou ou nos transportou, a gente começa a entender. Não que isso aqui vai ser fácil, pelo contrário, irmãos. Situações, muitas vezes como essa, que envolvem sentimentos, são coisas impossíveis. Mas nós precisamos entender que o Senhor, que é bom, Ele nos levou para um outro nível. Se você está aqui, queridos, eu sei que muitas pessoas já se deixou tirar o coração de pedra e deixar que Deus coloque o coração de carne. Um coração que chora, que se compadece, que não é orgulhoso. Mas aqueles que estão aqui ainda, irmão, que ainda não entenderam, está resistindo ainda, o Senhor do seu próprio coração se priva de muitas coisas. Lembrando agora há pouco aqui, de às vezes situações e circunstâncias. Quem lembra a história do Daniel Alves, jogador de futebol? Que há um tempo atrás ele ficou preso, acusado de ter estuprado uma mulher. Que crime terrível, hein? Eu sei que ele saiu, ficou preso, mas de vez em quando, o que eu vejo ele postando, irmãos? Quem já viu? Quais são as mensagens que ele posta hoje? Coisinha da palavra de Deus, queridos. Aí alguém pode olhar e falar, você é vergonha. Estuprador, pilantra. Depois que vai para a cadeia, está dando uma de crente. Não é? Por quê? Porque esse é o olhar humano que esqueceu de quem era. Porque às vezes a gente dimensiona pecado, né? Não, o pecado dele foi mais pesado do que o meu. O meu nem precisava de Jesus. O meu pecado nem precisava de Jesus, meu irmão. Jesus, se fosse para Jesus vir na terra por causa do meu pecado, não, ele estava sofrendo isso tudo, não. Ele estava sofrendo por esses cabos aí, esse estuprador, esse cara que matou. Né? Por quê? Porque o meu pecado, ele é tão pouco, e aí é imperceptível a Deus. Querido, só há uma coisa que nos separa diante de Deus, que aconteceu lá no princípio, lá em Gênesis relata, o pecado. E não fala o tamanho do pecado. Nós precisamos lembrar disso. O pecado é a única coisa que nos separa diante de Deus. E é bem verdade que situações como essa que eu falei aqui do Daniel Alves,
Enquanto alguns continuam julgando, e talvez podia ir pensando, falam, rapaz, esse cara tem que ser preso. Você já parou para pensar que como que a mãe dele vê isso? Talvez muitos são mães cristãs, pais. Aí às vezes fala, rapaz, não estou nem aí. Mas maior que a mãe e o pai que ama, você já parou para pensar como que o Criador, o Deus Pai que ama, vê ele? E aí? Isso te faz pensar de uma maneira diferente? Porque se tem alguém que não merecia passar por dores de decepção, é o nosso Deus, queridos. E a gente precisa reprogramar a nossa maneira de ver as coisas. Então, quando o texto aqui no versículo 15 fala de odiar o mal e amar o bem, eu preciso entender que o meu relacionamento, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus ao ponto daquilo que Ele gosta, ou daquilo que Ele abomina, eu também abominar. Às vezes, eu sei que na igreja está cheio, a gente fala dos simpatizantes da igreja. Ou seja, tem coisas que gosta. Mas o simpatizante, ele muitas vezes, ele para na frente da porta. Mas aqueles que mergulham em Cristo, eles entram. Eles não ficam só na simpatia, porque o simpatizante só vai até certa parte. Outra parte já não sou tão simpático. E Jesus, queridos, assim como o profeta Amós, ele não veio de uma maneira bem querida para aquele povo. Porque quando você vem apontar juízo. E o juízo apontado, querido, com misericórdia, ele não é sinônimo de maldade, mas é de lembrar onde você está caminhando. E se você continuar caminhando aquilo, olha para onde você vai. Mas o profeta que chega e te dá um toque, que muitas vezes é em forma de um amigo, de uma mãe, de um pai, de um filho, ele veio justamente para te tirar dessa condição. Eu já compartilhei algumas vezes que a minha mãe, eu lembro de um dia descendo no elevador, estava no domingo, ela com a Biblinha indo para a igreja e eu saindo para a gandaia. Mas já tinha passado o dia todo enchendo o pote. E ela falou assim, meu filho, você perdeu o temor a Deus. Coisa chata aquilo. Eu falei, vou cortar meu barato. Mas ela, sabe, quantas coisas chatas são boas. Quantas coisas chatas nos previne de um acidente, de uma amizade ruim. E é isso que Deus muitas vezes levantou algumas pessoas. Mas quando eu entendo que essas pessoas que Deus coloca são pessoas usadas por Deus, são os anjos de Deus muitas vezes na nossa vida, para apontar o dedo e falar, Sérgio, você está errado em fazer isso. Sérgio, você está errado. Eu sei que o que você está sentindo é normal. Cara, mas não se entrega a esse sentimento não, bicho. Cara, não. Perdoa. Esses são os anjos que Deus coloca na nossa vida, meu irmão. Aquele que mostra o lugar errado da nossa vida, mas nos conduz ao lado certo. E a gente precisa entender que às vezes, só lembrando um pouquinho do que nós falamos aqui em relação ao Daniel, que passou por uma situação terrível na vida, todos nós vamos passar por situações que nos entristecem aqui na vida, meu. Lá em Eclesiastes fala que é melhor a tristeza do que a alegria, porque a tristeza no rosto, porque na tristeza torna o coração melhor. Eu preciso entender qual é a tristeza que eu possa estar vivendo nesse momento, irmãos. E aonde que eu vou responder a tristeza ou a contrariedade que eu estou passando? Aonde que eu vou me refugiar? Alguns na tristeza e contrariedade vão se afundar na droga, nas relações extra, na violência. Mas há aqueles que na tristeza vão enfiar a vergonha, jogar fora a vergonha e ir para os pés do Senhor. Ainda que tenha um tanto de gente apontando o dedo, inclusive a igreja, o que agora está aqui. Por isso, meu irmão, que os humildes verão a Deus. Agora muitos resistem na soberba, não, meu, passar vergonha. Quantas vezes a gente, que é comum quando a gente erra, e dá uma patinada na vida, a gente cria uma barreira para vir para a igreja, viu? Vou não, parece que está todo mundo olhando para mim. Não é? Isso eu já conheço desde a época que eu estudava. Que eu matava muita aula. E parece que na hora de chegar, na hora da chamada, meu Deus, todo mundo ia olhar para mim, você, meu filho, vai ter falta, hein? Então isso eu conheço desde aquela época.
Morria de vergonha. Daí o que acontece? Eu falei, cara, aquela professora fica notando, não vou assistir a aula dela hoje não. Fugindo da aula dela. No final, como a gente falava naquela época, no final pega a bomba de Hiroshima e vai repetir de ano. Naquela época ainda bombava, hoje parece que ninguém bomba mais, né, Gilvan? Hoje a gente ia ficar bonito na fita, viu, Gilvan? Passei mais um, Sérgio, aprovado. Às vezes, hoje em dia, não reprova ninguém, né? Mas, irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas que está lá em Provérbios, capítulo 6, abre aí rapidinho. Provérbios 6. Se você não sabe, vai saber agora. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente vai conhecer algumas coisas, porque você já viu quando você vai receber alguém em casa, e alguém que você estima, o que você procura saber? O que você gosta de comer? A Paula às vezes faz isso, ela é uma boa anfitriã, ela já preocupa o que você gosta, o que você não gosta. Por quê? Porque quando a gente estima alguém que vai receber, você dá preferência ao que aquela pessoa gosta. E há algumas coisas que você não gosta. Então, há 7 coisas que Salomão deixa escrito aqui no verso 16 em diante, coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Verso 16. Aí ele fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Sabe, irmãos, quando fala olhos altivos, ele está relacionado ao orgulho, à arrogância. Já viu aquela pessoa que tem esse olhar arrogante, que julga, que se sente superior ao outro? Altivos, está superior ao outro. Deus odeia esse tipo de gente. Perdão, Deus odeia esse tipo de coisa. Quer outra coisa que Deus odeia? Que está aqui, a gente vai voltar um pouquinho. Língua mentirosa. Já viu, assim, cada um de nós tem coisa, eu já vi pessoa falar, pai, uma coisa que eu não suporto é falsidade. Não suporto falsidade. Fala, rapaz, eu não gosto de gente invejoso, fique para lá. Longe de mim. Mentiroso, então, não gosto de mentiroso. Não gosto de mentira. O problema é que a gente, querido, torna o pecado e leva e transmite para a questão pessoal. O próprio Deus, ele fala que ele odeia esse tipo de coisa. Mas o homem, ele fala o seguinte: eu odeio mentiroso. Como se a pessoa já nascesse mentirosa. Eu odeio gente orgulhosa. E realmente, se a pessoa às vezes mentiu, já está rotulado como um mentiroso, e essa pessoa não faz parte das pessoas que é digno de andar comigo. Se a gente for analisar quantas coisas rapaz, o Sérgio, eu odeio ladrão. Rapaz, ladrão tem que morrer tudo. E às vezes, tem pessoas que têm esse mesmo pensamento, que nunca entrou na casa dos outros para roubar, mas rouba de outra maneira. Rouba diminuindo, voltando o velocímetro do carro. Rouba mentindo. Rapaz, esse carro aqui está novinho. Roubando a verdade, irmão. Só que essas coisas a gente não vê. Por quê? Porque o ladrão é só aquele que rouba dos outros. E Deus vê a intenção. Rapaz, eu odeio a pessoa adúltera. Ou seja, ele não odeia o adultério, ele odeia a pessoa que é adúltera. E Jesus traz um ensinamento em relação a isso, que aos olhos do Senhor nós não somos julgados simplesmente pelo que a gente faz, mas também pelas intenções. A lei fala que aquele que deitar com outra mulher vai ser apedrejado. Pois eu digo que aquele que intencionalmente olhou e desejou, já cometeu o adultério. O que Jesus estava falando aqui, irmãos? Ele quer mostrar o quanto nós somos pecadores e miseráveis. Ele quer mostrar o quanto que a nossa intenção e as nossas
a nossa natureza é pecaminosa, ao ponto da gente falar, miserável homem que sou. Quem me livrará da condenação da morte? E a gente fala, igual acho que Paulo falou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque é nele que me livrou, Ele é a minha justiça, Ele é meu advogado. Mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia, queridos. A indignação que a gente sentiu em relação a essa situação que a gente falou aqui, querido, Deus odeia esse tipo de coisa. Coração que traça planos perversos. Já viu aquela pessoa que maquina o mal? Ele traça. E o pecado para ele não foi uma situação de um acidente de percurso. Não, ele projetou, ajeitou. Mesmo essas pessoas, esse tipo de comportamento, Deus abomina. E os pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia aquela pessoa precipitada. Geralmente as pessoas que agem dessa maneira, eles acusam, eles julgam, eles condenam, acusam e decretam a pena. E de morte, muitas vezes. Não, Sérgio, mas a pena de morte não tem, mas a morte no seu coração. Isso aqui para mim morreu. Agora o duro de tudo isso, irmãos, é que isso está dentro da família muitas vezes. É que isso está dentro da família cristã. De um povo que era para viver uma paz sobrenatural. De um povo que é para ser o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque a alegria e a paz, ela não condiciona as circunstâncias, mas a alegria e a paz que Deus dá, faz parte da promessa de Deus para nós. Então é algo que eu posso esperar no Senhor. O reino de Deus não é você ter um carro novo. O reino de Deus não é você casar com o cara do sonho, a mulher do sonho. Não, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito. É justiça, paz e alegria no Espírito. E é o que, no fundo, todo mundo espera. E que muitas vezes a gente condiciona isso a um bom relacionamento, a ter coisas. E a gente sabe que tem quantas pessoas que têm até bons relacionamentos e muitas coisas e até tiram as próprias vidas por causa de um vazio e da ausência da paz. Então, outra coisa no verso 19 fala assim, que testemunha falsa e que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sabe, o duro é que isso anda dentro da igreja, irmãos. Você viu como é que a fofoca caminha ligeiro? Sabe, parece que a boca do Senhor, que a Bíblia nos fala, Jesus nos deu uma direção, uma ordem, para a gente ir por todo o mundo e levar o quê? As boas novas, que o Evangelho significa boas novas. E isso é uma missão que Deus nos deu. Mas há uma facilidade maior de levar mais da notícia ruim que fala os jornais todos os dias, toda hora, ainda agora hoje com as redes sociais, já, né, e a gente tem uma tendência a ficar vendo aquelas notícias ruins. E tudo isso faz parte, vai formando o nosso caráter, isso tudo vai formando os nossos sentimentos. Por quê? Porque é aquilo que está recebendo o nosso coração, é aquilo que tá formando os nossos pensamentos. E muitas vezes o que acontece? Aquilo que a gente está recebendo de Deus está insuficiente para formar em nós um coração quebrantado. Está insuficiente em nós para ver a vida de uma maneira aos olhos de Cristo, onde a gente tem olho bom, um pensamento bom, onde a gente seja mais misericordioso, porque a misericórdia e a bondade faz parte da essência de Deus. Então, lembrando, irmãos, que de todas essas aqui, a gente podia falar muitas outras coisas, que Deus odeia. Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Só que ele não fala que ele odeia os que se divorciam, mas ele fala que odeia o divórcio. Então, aquilo que Deus... E eu sei que quantas coisas que a gente já fez na vida por ignorância, e a gente, depois de caminhar com Cristo, quantas coisas que eu não sabia, cara. Quantas coisas poderiam ser diferentes, mas glória a Deus que hoje você está conhecendo algo diferente pela palavra de Deus, que vai fazer diferença na tua vida. Talvez algumas coisas, agora o que eu posso fazer, Sérgio? Mas na geração dos seus filhos pode determinar muitas coisas, irmãos. Amém? Então assim, Jesus, ele pega todas essas coisas,
E ele sabe diferenciar o que Deus abominava, e mesmo assim amando as pessoas. Dentro dos 12 discípulos que Jesus escolheu, um era ladrão. Sim? Jesus sabia que tinha um discípulo ladrão? Sim ou não? Ele sabia. Mesmo assim, ele pegou o ladrão e colocou ele logo na função de tesoureiro. Sabe por quê? Porque quem ama acredita. Você já viu quem mais acredita em nós? É os nossos pais que amam a gente, os nossos filhos. Errava. Mas se você teve a oportunidade de ter um pai e uma mãe que sempre acreditou em você e profetizou coisas boas, e eu sei que muita gente, isso não é história, não é a realidade de muita gente, mas você tem conhecendo o Deus que hoje acredita em você, que te tirou das trevas, que mesmo quando muitas vezes a gente patina, Ele continua acreditando em nós, porque até na última hora, quando não ficou apenas no roubo, que eu acredito que Judas fazia uns vales direto nas ofertas, só que ele não ficou só no vale nas ofertas, no roubo, ali no meio, ele também, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então a corrupção tomou de conta de Judas. Mas até na última hora, quando ele veio com os soldados romanos, como foi que Jesus falou com Judas? Quem lembra? Amigo. Amigo, chamou ele de amigo. Como é que você vai chamar de alguém de amigo que você, uma coisa que você não sabia, mas ele sabia, sabe por quê? Porque o amor acredita até na última hora. O amor até na última hora. Judas viu Jesus sendo crucificado e morto, mas ele perdeu a aula do perdão e da misericórdia, e ele não conseguiu acreditar, e depois que Jesus foi crucificado e morto, ele foi lá e se jogou do precipício e morreu. Mas até na última hora, cara, queridos, esse é o Deus que nos ama, que nos tirou das trevas, e sabe que eu e você estamos num processo de santificação e aperfeiçoamento. E eu queria que vocês abrissem Romanos 12. A gente falou algumas coisas aqui que Deus odeia, que Deus abomina. Mas agora vamos falar das coisas que Deus gosta. Amém? Romanos capítulo 12. Romanos é o livro do amor, queridos. Romanos também está dentro do tema que Deus nos deu para esse ano. Está lá, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós vamos ver o 12, no verso... Mas antes, irmãos, vamos para o capítulo 5, para a gente agilizar, de Mateus. Romanos fala da vingança que é do Senhor. Sabe? Ou seja, Deus, Ele sabe fazer justiça. Lá em Romanos fala isso. Mas vamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1. Amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Aqui, queridos, a gente vê, na realidade, tudo que Jesus colocou aqui como bem-aventurado, bem-sucedido, a gente consegue ver tudo isso na vida de Jesus. A gente vê um Jesus que chora, mesmo tendo o poder de ressuscitar o morto. A gente vê Jesus que chora por alguém que morreu, mesmo tendo em suas mãos o poder de fazer ressuscitar, de tornar a vida. A gente vê Jesus consolando. A gente vê Jesus, um Jesus que tem fome sim e sede de justiça. Ele tinha uma fome de fazer a vontade de Deus. Eu lembro daquele texto, onde Jesus estava com a mulher samaritana e os discípulos chegaram com comida, pois eles haviam ido para comprar. E eles chegaram, Jesus estava ali dialogando com a mulher samaritana. E aí eles chegaram, Jesus, come, você deve estar morrendo de fome. Mas Jesus, ele estava falando algo que era maior do que aquela fome do corpo físico. Era a fome de amar a pessoa, é a fome de fazer a vontade do Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Sabe, irmãos, a gente vive uma época que é fácil você criar uma antipatia por alguém. Basta não torcer para o seu time. Basta discordar da maneira teológica que você crê. Não é? Ah, não. Esse aqui é primo. Não, esse aqui segue a religião A. Será que Jesus odeia essas pessoas, essa diferença de coisas? E o interessante é que cada um desses princípios, que às vezes muitas vezes a gente opta em não aceitar ser misericordioso, a gente esquece que a gente está fechando a porta da nossa casa para a misericórdia. Quando a gente se deixa ser tomado pelo ódio, pela indignação, porque, irmãos, o sentimento de ira, ele é necessário, é um escape. Só que Jesus fala, irai-vos e não pequeis. E ele fala de entregar a justiça. Quando fala não pequeis, é entregar para o Senhor. Deixa passar a ira. Não agir em cima da ira. Então, quando eu decido odiar, porque a gente está vivendo uma época de muito fácil odiar, uma época de sentimentos rasos, uma política terrível que a gente está vivendo. Então, irmãos, quando a gente ora mal, Jesus fala para a gente orar por aqueles que te perseguem, pelos seus inimigos. A gente ora para que ele morra, para que Deus aplique juízo. Irmão, desculpa falar isso, mas eu não vi teologicamente falando nada que Jesus falasse para a gente fazer isso. Ele fala para a gente orar pelos inimigos. Então, por mais que o político seja terrível, deixa Deus agir na justiça. Ora para ele se converter, porque se ele converter, ele vai agir com justiça. Mas quando eu me deixo entregar pela indignação, ao ponto de falar, Senhor, mata. Eu tenho que tomar cuidado, sabe por quê? Porque esse princípio da indignação, da impiedade, vai entrar na minha casa. Você quer isso para sua casa, irmão? Ou você quer a misericórdia dentro da tua casa? Impiedade é quando você não tem, o contrário da piedade é a impiedade. A piedade é a misericórdia, é ser amável, é ser compreensível. E o contrário de uma pessoa piedosa é uma pessoa impiedosa. Já parou que isso é muito sério? E é muito mais profundo do que a gente imagina, irmãos. Então é melhor a gente absorver
aquilo que é princípio do Senhor, aquilo que nós temos aprendido, e entender, mas Sérgio, isso aqui é difícil, mas é verdade, por isso que, como nós cantamos aqui, o Senhor nos prometeu o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, que vai estar conosco por todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixou só. Ele não te deixou só, meu irmão. Talvez você chegou aqui nessa noite indignado, contrariado com alguma situação na tua vida. Às vezes pode estar dentro da sua casa. Irmãos, apresenta essa questão diante do Senhor e decida. Decida, não é uma questão de sentimento. Você imagina se Deus fosse, porque Ele tem sentimento, agir. Na ira e na razão, nós estávamos fritos, meu irmão. E Deus se ira também, viu? Mas o negócio é que quando Ele se ira, e olha para mim e para você, que já está marcado com o sangue de Cristo, Ele olha e Ele vê Jesus em nós. Ele vê a justiça em nós. Ele vê o sangue purificador em nós. E Ele tem o poder de transformar a nossa vida, renovar a nossa mente, mudar a nossa história, que vai determinar isso. É como você responde. Como você responde à contrariedade que você possa estar vivendo nesse momento, ou que vai viver, porque no mundo nós vamos ter muitas aflições. E Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para a gente finalizar, eu chamo o pessoal do louvor aqui. Uma outra coisa que Deus ama. Deus ama a justiça, a misericórdia, a bondade. Quando a gente fala em amar, amar o bem, é fazer o bem. Eu amo o bem quando eu pratico o bem. Estava lendo hoje à tarde, vendo a história de um homem que era cego e endemoniado, cego, mudo e endemoniado. Olha a situação desse camarada, queridos. A pessoa cega, ela é dependente, a não ser que ela desenvolva. Como eu conheci, eu lembro de um irmão que morava aqui em Redenção, algumas pessoas conheceram, ele esteve aqui com a gente também. Irmãos, eles andavam pelas ruas de Redenção, sem a varinha, sem o negocinho. Não era, amor? Isanieldes, o nome dele. A gente passava nas ruas e ele ficava falando, Sérgio, aqui do lado é a casa do Pica-Pau, né? Por quê? Porque na cegueira dele ele desenvolveu uma sensibilidade, uma habilidade tremenda, que eu falei, cara, como é que ele dá conta? Ele passava lá na frente do nosso trabalho lá, sabe, dificilmente você vê ele ralado assim, querido. Não tropicava não, irmão. Ele tinha uma percepção que Deus deu, que desenvolveu, porque Deus deu habilidades ao homem tremenda, irmão. E na falta da visão, ele desenvolveu uma sensibilidade muito maior. Mas um cara que viveu uma vida vendo e de repente tira a visão dele, e que tira a voz dele, de repente, fica difícil, irmão. E ainda tomado por demônio, ou pessoa difícil de conviver, irmão. Mas alguém fez o bem, e levou esse endemoniado cego e mudo, e trouxe até Jesus. E Jesus libertou e curou, e ele saiu vendo e falando, e louvando a Deus. Quer fazer o bem, irmão, tem muitas coisas para fazer o bem. Nós temos aí a oportunidade de estar servindo ao Senhor, nesse momento, através da festa das nações. Entendo o que a gente está fazendo aqui, é muito maior do que já dei isso aqui. Quando a gente entende aonde Deus nos tirou, que tudo que você faz é pouco. Nunca vai ter aquela sensação, não, isso aqui já foi demais. Mas vai ter aquela sensação, eu queria fazer mais. Faça mais, irmão. Lembra de onde Deus te tirou, amém? Enquanto a gente adora o Senhor, vou te pedir para você ficar de pé. Nesse inteirinho, irmão, se você entrou nesse lugar aqui, você que crê em Deus, você até tem um certo temor a Ele, mas você nunca deixou a justiça de Deus
fazer na sua vida. Que a única justiça que nós podemos ter é reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Enquanto os irmãos estarão aqui adorando, se há alguém que chegou aqui nessa condição, porque nessa justiça tem paz, nessa justiça tem esperança eterna, nessa justiça tem um poder que você não estava conseguindo, e muitas vezes te conflitava, por que a minha vida é assim? Porque te faltava aquele que te dá poder para superar e suportar qualquer coisa, para vencer qualquer dificuldade. Então, irmãos, se tem porventura alguém que chegou aqui ainda sem ter uma aliança com Jesus, e quer receber essa justiça sobre a tua vida, levanta a mão aqui, vem aqui na frente, para a gente orar ao Senhor. Os irmãos vão estar, se você sentir no seu coração, irmãos, isso é uma atitude de humildade, e os humildes verão a Deus. Aleluia, Senhor.